Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao terceiro episódio do nosso podcast Speaks, podcast da SPE. Estamos hoje aqui com Isabel. A gente vai ter mais um momento leve, um momento de conversa, falar um pouquinho de como ela entrou na faculdade, como é que foi a experiência dela com iniciações científicas, PRH, dentro da SPE também. Ela está em busca aí do seu primeiro estágio. A gente vai vamos conversar, conhecer um pouquinho das dificuldades, dos desafios. E é isso. Meu nome é Arthur, eu sou branco, tenho um cavanhaque, cabelo castanho, tô de camiseta azul e um relógio preto. Show. E meu nome é Henrique, também sou um homem jovem branco, tenho um cabelo curto, sou branco, tô com uma camisa preta escrito Petroleum. E é isso. Antes da gente começar esse bate-papo aí, queria agradecer o CRJ, Centro de Referência da Juventude, que concedeu esse espaço para a gente, né, o Lab Poca, que é um laboratório de potências capixaba, é um estúdio público. Aqui você pode fazer produção de podcast, pode fazer produção também musical, e o melhor é que é gratuito, você não paga nada, né? É verdade, um direito nosso. É tudo de graça. Se você tem de 15 a 24 anos, você tem esse direito de estar utilizando o estúdio para fazer suas produções. E aqui tem muito mais do que só o Lab Poca. Tem outras coisas, tem curso de fotógrafo, tem curso esportes, de videomaker. Então, vem, se cadastre aqui e vem usufruir do seu direito. E não é só aqui não, tá? Tem vários outros benefícios fora do CRJ que de você se cadastrando aqui você também garante eles, então compensa demais para você aí que tem de 15 a 24 anos, vem conhecer aqui, vem apreciar um pouquinho, e é isso. Seja muito bem-vindo, Isabel. Obrigada. Como já adiantaram, eu sou Isabel, sou estudante de Engenharia de Petróleo na UFES e vou me descrever rapidinho. Eu sou uma mulher branca, eu tenho cabelo castanho, tá amarrado num rabo de cavalo e eu tô utilizando uma camiseta marrom. É isso. Show. Muito obrigado. Para começar, Isabel, a gente quer começar do começo, né? Do iniciozinho. E você, se eu não me engano, é do interior de Minas. Qual o nome da cidade? Coluna, lá do interior. Então, como é que você descobriu? Imagino que não tenha indústria de petróleo lá em Coluna. Eu queria saber como é que você descobriu essa indústria, como é que foi começo, reação de familiares, amigos próximos e tal. Como é que foi isso pra você? Cara, então, eu fiz o ensino médio já em outra cidade, então eu já tinha tido essa experiência de sair de casa para estudar, muito nova. E quando, né, chegou aquela época de prestar vestibular, eu acho que como a maioria de quem tá meio perdida ali, não sabe o que vai fazer, comecei a pesquisar muito. E assim, eu sabia que eu queria ir para a área de engenharia, mas não sabia muito certo qual, né? Então, fui inventar moda, né? Pesquisar uma engenharia assim mais diferente. Então, passei lá pela aeronáutica, nuclear e cheguei na de petróleo. E assim, desde, né, da época do vestibular, eu já sabia que era uma área que eu ia ter oportunidade, assim, de conhecer muitos lugares, de conhecer muitas pessoas. E pra gente que é mais, assim, do interior, que não tem tanto contato, assim, né, com pessoas mais diferentes, que não tem essa oportunidade de visitar muitos lugares, foi uma carreira que me chamou muita atenção. Então, assim, comecei a pesquisar mais para ver o que, de fato, um engenheiro de petróleo faria, o que eu ia estudar também na universidade, para ver se alinhava mais ou menos com aquilo que eu já gostava. E foi assim, vim para cá, já tinha visitado, né, Guriri antes, mas a cidade de São Mateus em si não conhecia, não tinha ideia de como que era a UFES. Minha mãe perguntou se eu estava certa, né, disso, porque, assim, era uma aventura e tanto vir para cá. Mas, assim, recebi muito apoio e tudo, e vim na cara e na coragem. Eu lembro que, na época do vestibular, eu recebi a aprovação no dia 29 e eu tinha que ir daqui dia 31 para fazer a matrícula. Então, foi doideira. Você comentou aí rapidinho que você já tinha vindo a Guriri, né, que recebeu bastante apoio chegar, mas a gente sabe que é sempre difícil, né, mudar para uma cidade, começar um novo ciclo, né, um ciclo de faculdade, a gente sai da escola, vai para a universidade. Queria saber quais foram as principais dificuldades que você teve quando você chegou aqui e também
além das dificuldades, qual foram as oportunidades? Qual foi o jeito que você enxergou para resolver todas essas adversidades? Cara, acho que a principal dificuldade é que, assim, eu não sou do estado, eu não tenho família aqui, então eu cheguei aqui e não conhecia nada. Cheguei, né, precisava alugar casa, toda essa questão de logística mesmo da mudança foi uma dificuldade tanto. Mas acho que a principal foi que, assim que a gente entrou na graduação, né, minha turma, veio a pandemia. Então a gente ficou nessa, e agora? O que faz? Vai embora? Será que vai... Quando todo mundo decidiu, né, mesmo que ia ter que ir embora e tal, todo mundo achava que ia ficar 2 semanas fora, e aí a gente já ia voltar pra cá. Então, assim, chegar, mobiliar a casa, procurar um lugar mesmo. Aí, daí 2 semanas você precisar ir embora e ficar nessa situação, né, que eu, por exemplo, eu paguei aluguel durante a pandemia inteira, porque estava aqui em São Mateus. Porque estava aqui em São Mateus, não. Porque minhas coisas estavam aqui em São Mateus. Então, assim, essa eu acho que talvez tenha sido a principal dificuldade. E o fato, né, de ter tido uma pandemia também, não me permitiu conhecer tantas pessoas do curso. Então, assim, eu não tive tanto contato com os veteranos, que era uma coisa que eu queria muito. Porque, né, como o Henrique falou, Minas não tem petróleo. Então, eu não tinha noção do que me esperava, né? Eu pesquisei mais ou menos ali, mas não é uma informação, assim, que você tem sem ser conversando, de fato, com quem já está passando por isso. Então, eu acho que essas foram as principais adversidades, assim, que eu enfrentei. E como que eu resolvi? Não sei muito bem, assim, como que eu resolvi. Eu acho que foi resolver mesmo só depois que acabou a pandemia, que aí eu, né, pude voltar a conversar. E acho que uma adversidade grande também que eu enfrentei foi a desistência em massa, né, que o curso teve durante a pandemia. Então, assim, cada semestre que entrava, já era 5, 6 pessoas a menos na turma. Então, você fica meio naquela dúvida, né? Tipo, tá todo mundo desistindo. Será que tá todo mundo sabendo de alguma coisa que eu não tô? Então, essa também foi uma questão, assim, que eu fiquei pensando bastante, mas resolvi, né, insistir. E fico feliz, né, que eu tenha insistido, porque é um curso que eu me identifiquei muito, assim. Você sempre fica com aquela pulguinha atrás da orelha, né? Será que é a coisa certa? Sim. E o pessoal falando, o petróleo vai acabar. Família, assim, principalmente. Quem não entra, vai acabar. E você fica, meu Deus, será que vai ter emprego? Será que vai ter alguma coisa? Mas você comentou rápido que você não teve tanto acesso a veterano quando você chegou, né? E assim, eu entrei depois de você, sou seu calouro, e um comportamento que eu pude perceber, assim, seu, é que você sempre aproxima muito os calouros. Você sempre tem essa coisa de fazer esse acolhimento, de ensinar o caminho das pedras, qual matéria pegar, o que fazer. E eu quero saber como é que isso é seu mesmo, ou foi alguma coisa que você sentiu falta, e aí você, eu vou começar a ser assim e tal. Como é que foi essa questão? Assim, foi uma coisa que eu senti muita falta. Eu sempre comento que o início da faculdade, para mim, foi muito difícil. Eu lembro que, na época, né, que entrou pandemia e tudo, a gente teve uma orientação que era, da própria universidade. A gente não sabe muito bem como vai ser. Então, assim, se matriculem, né, em poucas disciplinas, para que vocês não saiam prejudicados caso, né, esse formato não funcione. Então, assim, na época, eu senti muita falta de ter alguém para me falar assim, não, pega tudo aí, vai dar certo. Ou então, por exemplo, quando eu entrei na SPE, eu entrei muito meio que sem saber onde eu estava entrando. As empresas júniores do curso mesmo, eu não tinha muita noção de como funcionava. Então, assim, foi uma falta que eu senti. Eu acho que, assim, isso poderia ter me dado um norte muito maior de onde eu estava pisando, o que eu estava fazendo. E eu não tive, né, essa proximidade. Acho que não foi, e não tem que ser, né, de fato, uma preocupação dos veteranos na época. Então, assim, quando eu vejo pessoal entrando, a primeira oportunidade que eu tenho de já, tipo, passar uma orientação, assim, que eu sinto que eu queria ter recebido, eu faço. Eu acho que nasce mesmo desse lugar. Tipo, eu queria ter tido essa conversa, sabe? Pô, acho isso muito maneiro. E faz total diferença, assim, quando você entra. Nossa, total. Você recebe uma orientação assim, faz total diferença no trajeto que você vai fazer ali na faculdade. Você chega aqui perdido, gente. Você chega aqui, olha assim pro lado, você já vê, calor. É calor. A pessoa chega lá, vai lá no mapinha lá, o meu eixo é qual? Eixo 3. Eixo 3 é pra lá, já fica todo perdido. Nossa, total. Não, e muitas vezes, essas pessoas, né, que te orientam, pode ser por falta, né, que isso te enxergou, mas quando você entra, pelo menos eu, e aí você pega uma galera que
te orienta, te recebe, te acolhe bem, muitas vezes isso te inspira, né? Você seguir adiante com isso. E também não só nesse sentido, em todo o sentido da faculdade, do trabalho. Eu queria saber nessa linha, se tem alguém que te inspira dentro da universidade, tipo, eu quero seguir nessa linha. Se tem alguém que te inspira fora, que já está na indústria, ou se não tem. Tipo assim, eu pego um pouquinho daqui, um pouquinho dali. Sim. Eu acho que assim, a gente tem a sorte de ter pessoas, né, egressas ao curso, que tem, né, histórias muito bacanas e carreiras muito incríveis, assim. Então, tem diversas pessoas que já passaram, né, pela universidade, que hoje já estão bem estabelecidas e que me inspiram muito, tanto pela história de vida, pela forma como a pessoa é e pela carreira também que está construindo aí. Então, assim, tem, por exemplo, uma veterana, né, que eu tive a oportunidade de conversar, que é a Marquiele. Hoje em dia ela é engenheira lá no Catar, pela Halliburton. E, assim, foi um daqueles momentos de virada de chave para mim, assim. Cara, quanta oportunidade que essa área tem, quanta coisa legal que a gente consegue fazer né, com esse diploma que a gente está batalhando para conseguir. E, principalmente, uma visão assim mais humanizada do processo. Porque quando a gente vê, por exemplo, tem um casal, né, o Felipe e a Uli, eles são ex-alunos aqui também, e hoje em dia eles moram na Noruega, os dois têm uma carreira muito bacana, e a gente meio que coloca essas pessoas numa posição de deuses, assim, tipo, nossa, como que eu vou chegar lá? Uhum. Então, assim, ter a oportunidade de conversar, por exemplo, né, a conversa que eu tive com a Marquiele, foi muito legal, porque me mostrou que, assim, durante a graduação, as dificuldades que a gente tem agora, eles também tiveram. Então, tipo, são coisas que eles também passaram. A própria Uli, né, outra pessoa que me inspira bastante, tive a oportunidade de ser mentorada por ela há pouco tempo. E, como vocês comentaram, né, no início, eu tô agora nessa busca por estágio e tudo. E foi uma conversa muito necessária, assim, que eu tive com ela, que ela me tranquilizou, por exemplo. Falou, Isabel, é normal, todo mundo vai passar por essa fase. Todo mundo vai receber 300 não, até receber o primeiro sim. Então, isso acontece, porque, assim, acaba que quando você está passando por uma experiência, né, que você considera difícil, ter a oportunidade de conversar com alguém que já passou por isso torna tudo mais fácil. Então, assim, voltando à pergunta, tem a Marquiele, né, a Uli, tem o Felipe. Felipe, eu nunca tive a oportunidade de conversar diretamente, mas acho, assim, né, pela trajetória, é uma trajetória que me inspira. E assim como eles, tem outros vários, assim, Ana Paula, Fernando, Stephanie, né, também tá na SLB. Então, assim, são pessoas que eu considero referências mesmo, sabe? Pô, muito bacana. Show. Acho que o curso forma grandes pessoas, né? Tem muitos profissionais aí, no mundo todo, o curso proporciona isso. Não, e é também é aquilo, né? Você passa por um tornado no início, uma tempestade, mas depois chega lá no olho do furacão, é só maravilha. E muito você vê dessas pessoas, assim, às vezes elas são pessoas que são muito ativas na faculdade, que tem esse resultado. Assim como Isabel é uma pessoa que faz muita coisa, assim, tem experiência IC, PRH, SPE, assim, e eu queria perguntar um pouquinho da sua IC, como é que foi essa experiência, como é que foi essa oportunidade? Sim. Se você pudesse falar um pouquinho da sua pesquisa, como é que foi? Para mim foi, assim, excelente, porque foi uma oportunidade de me desenvolver numa área que até então eu não tinha conhecimento nenhum, né? Tanto em relação às cobranças, às entregas, quanto ao tema em si. Então, assim, eu acho que todo mundo que está na graduação deveria passar pela experiência da iniciação científica. Não só, de fato, para melhorar, né, habilidades como escrita, aprender, de fato, a pesquisar, a ler, a entender como que determinado tema funciona, mas pela responsabilidade que você assume, né? Porque, querendo ou não, a maioria das bolsas de iniciação científica, você recebe uma quantia, tem como você fazer voluntário, mas a maioria você recebe uma quantia para pesquisar sobre um determinado tema, e você precisa dar o resultado que é esperado, né? Algum resultado. E, querendo ou não, já é, de certa forma, uma preparação para o mercado de trabalho. Você também vai receber um salário para você entregar um determinado serviço. Então, assim, fora as competências técnicas que você vai acumular ali, as competências de vida mesmo, de saber entender, receber feedback, né? Porque você vai ter um orientador que vai
tá te auxiliando nesse processo, então vai te falar onde você precisa melhorar e tudo. Então, você já saber receber esse feedback sem ser numa oportunidade de emprego, por exemplo, já é muito interessante. A responsabilidade que você precisa ter. E, assim, sobre o tema que eu resolvi pesquisar, minha iniciação científica era mais na área de recuperação, né? De petróleo e gás. É uma oportunidade muito legal de você continuar, aprofundar em um conhecimento que você já vai ter em sala de aula. Então, assim, a gente tem uma disciplina sobre métodos, né, especiais de recuperação, mas o que eu vi na minha iniciação científica era algo que eu não vi dentro de sala de aula. Então, assim, é uma coisa que te prepara, talvez te inspira, né, para a área que você quer seguir no mercado de trabalho. E, fora isso tudo, você ainda tem a oportunidade de conhecer ferramentas novas, né? No meu caso, eu trabalhei com simulação numérica, né? E eu utilizava um simulador que eu não utilizei para mais nada na faculdade. E pode ser um conhecimento que lá na frente vai me ajudar, sabe? Então, assim, a gente tem histórias, inclusive, de ex-alunos da UFES que, não me recordo agora exatamente se era iniciação científica, mas que tiveram a oportunidade de fazer, né, trabalhos com ferramentas que não eram utilizadas em sala de aula e conseguiram a oportunidade de emprego por causa dessas ferramentas. Então, assim, acho que a IC é a porta de entrada. Mas é muito mais do que só a pesquisa que você vai desenvolver ali. Você te transforma realmente como pessoa mesmo. Além de ajudar também, como você falou, de dar... Incrementa, né? Você aprende um pouquinho ali, uma coisa que você não vai ver na faculdade, depois você liga os pontos com a matéria, né? Sim, com certeza. Te fortalece para chegar no mercado de trabalho. Aprende muito mais na IC, assim, do que o que ela falou, do que na sala de aula, porque ali é muito mais prático, próximo. Você tem que fazer isso. Ler artigo. É muito mais próximo da indústria do que, às vezes, a faculdade. Sim, com certeza. É uma forma diferente de você estar trabalhando, assim. Às vezes a sala de aula é muito, o professor está ali falando, você está absorvendo. E aí você é muito mais, você tem que fazer. Isso. Você botar a mão na massa e não está dando certo, você pede ajuda para o orientador, pede ajuda para alguém, pede socorro e vai nesse processo. E escrever realmente sobre um tema, porque... né, você precisa ler, reler, ler mais uma vez para ver se aquilo ali tá de acordo, se está adequado, se tem sentido, se está certo, né, principalmente. Então, assim, realmente você sai daquilo muito, né, se você fizer da forma correta, você sai daquilo muito bom no que você está pesquisando. E isso é um diferencial gigante. Mas pra mim, escrever é a parte mais chata. Nossa, deve ser horrível. Eu gosto, gente. Juro. Eu odeio trabalho de Joel lá de metodologia científica, primeiro semestre, eu falei, pra que eu tô vendo isso aqui, mano? Muito importante. Cara, muito importante. Você vai usar isso muito. E, por exemplo, correlacionando ainda mais, né, iniciação científica com sala de aula, todo mundo vai ter que fazer TCC um dia, gente. Não tem pra onde correr. E não tem escola melhor do que a iniciação científica, do que, né, o próprio PRH. Você vai realmente precisar aprender a escrever, fazer uma citação, saber como pesquisar, onde pesquisar, como que você sabe se a informação que está ali no artigo é interessante, se é adequada, se tem a ver com o que você precisa. Então, assim... é uma baita oportunidade, porque você vai estar se capacitando, melhorando. Sim. E você vai... Hoje a bolsa, eu acho que é R$700. Justo. R$700 a bolsa. Então você vai estar ganhando dinheiro para você se capacitar, para você aprender algo. E sem contar que, assim, é a realidade, né, daqui da UFES. Tem muita gente que precisa, né, desse incentivo financeiro. Então, assim, se você tá com a cabeça de realmente entrar na faculdade para ser um profissional bom, para se formar e atuar naquilo que você está estudando, é uma oportunidade maravilhosa, porque você só ganha, né, se você for para pensar. Porque, tem que me dedicar, tem que trabalhar, tem que escrever. Mas, gente, isso é qualquer coisa na vida que você quiser fazer com sucesso, você vai precisar se dedicar. É uma baita oportunidade. E a gente tem algumas outras oportunidades. Sim. Você falou da IC, né, que você escolheu um tema que você não sabia de nada antes de pegar. Uhum. E depois veio o PRH, né, que você estudou um pouquinho sobre como o hidrogênio funciona como vetor energético. Eu queria saber, você já queria esse tema? Como é que foi escolher? E o que você aprendeu depois disso? Cara, então, o tema em si, eu decidi em conjunto com o meu orientador. A gente conversou sobre diversos temas, né, que a gente poderia para realizar a pesquisa. E ele me apresentou essa sugestão. E, assim, no curso de engenharia de petróleo, eu acho importante a gente entender que, além do engenheiro de petróleo, a gente é um engenheiro que vai atuar no setor de energia, de um modo geral. Então, assim,
é importante você estar preparado para qualquer coisa, né? Então, talvez você não consiga a oportunidade dos seus sonhos no mercado de petróleo, mas você consiga em um outro setor, né? E assim, o hidrogênio, né, era um tema que é um tema, na verdade, que está crescendo muito, assim como energias renováveis, enfim, hoje se discute muito sobre isso. E como é um tema que a gente vê muito pouco na faculdade, eu pensei, poxa, é uma coisa que eu tenho uma certa deficiência, eu posso, um tema, né, que eu tenho uma certa deficiência, eu posso utilizar essa oportunidade aqui para melhorar nisso. E sobre o que eu aprendi, muito, assim, desde a demanda energética, que é uma coisa que também não é explorada muito, assim, no nosso curso. Então, assim, como são as tendências, né? Como é que tá? A gente vai conseguir, de fato, substituir a energia, de modo geral? Como é que funciona? Com o passar do tempo, a gente está precisando de mais, de menos? Qual que é a previsão? E, ao mesmo tempo, entender muito onde o petróleo entra nisso. Curioso, né? Você vai pesquisar sobre renováveis, você acaba entendendo muito sobre o petróleo, sobre os impactos, querendo ou não, e por que precisa fazer diferente, o que dá para fazer diferente. Então, assim, aprendi muito. Não sou expert no assunto, claro, mas já me deu um panorama muito legal, muito interessante, assim, que eu não tinha antes do PRH, por exemplo. Esse ponto de energias renováveis é um ponto muito interessante. Eu, quando estava entrando, né, escolhendo qual universidade vai fazer, eu já sabia do curso, estava ali na época do SISU, e eu fiquei com muita dúvida, porque quando você pega ali engenharia de petróleo na UFS, ela é especialista em perfuração e exploração. Aí você vai olhar algumas outras faculdades, tinha uma que me chamou muita atenção, que era a de Campos. Tava lá, além da disposição, né, do local, tá mais perto do rio, ali tá no polo, né, eu olhei e tava escrito que era engenharia de petróleo, mas com foco em energias sustentáveis. Aí eu falei, pô, muito interessante, porque você já meio que engloba tudo e já ganha uma segurança para o futuro, né? Sim. Porque por mais que o petróleo não vai acabar agora e tá longe, um dia vai, e aí dá para incrementar. Então, essa discussão é até curiosa, eu sou um pouco do time do não vai acabar. Eu acho que, assim, o que a gente tem hoje de reserva provada é muita coisa. Acho que quem não é da área não tem muita noção, assim, mas é muita coisa. E a gente não descarta, né, a possibilidade de descobrir novas reservas, que a gente descobriu recentemente na bacia de Campos, uma bacia que já está sendo explorada há muito tempo, e a gente ainda está descobrindo mais petróleo. Então, assim, eu acho que eu sou do time que não vai acabar, acho que, pelo menos não tão cedo, não nesse século. E assim, mas eu acho que a discussão, né, em torno das renováveis gira mais em torno dessa suposta necessidade, né, que a gente tem de ir gradativamente trocando a nossa matriz energética pelas consequências, né? Mudança climática e tudo mais. Uhum. Você fez essa questão dessa sua pesquisa sobre hidrogênio. Qual a sua opinião, assim, o Brasil é um player, assim? Hoje está se encaminhando para isso? Assim, o hidrogênio, ele tem contrapontos muito fortes, né, eu diria. Assim, é um insumo que, se for, né, utilizado para a transição energética, né, se conseguir ser utilizado para a transição energética, realmente ele tem possibilidades, assim, de mudar, de fato, esse cenário que a gente vê hoje, né, da emissão dos gases de efeito estufa. Porque a utilização do hidrogênio não tem emissão associada, né? Mas, para que isso seja uma realidade, a gente ainda tem muitos desafios para enfrentar, né? O hidrogênio é um gás que, assim, ele é extremamente inflamável, ele é perigoso de ser transportado, ele é difícil, né, de ser transportado. A produção do hidrogênio ainda de forma renovável, né, ainda é muito cara. Então, assim, a gente tem alguns obstáculos para serem vencidos antes de fato, conseguir utilizar. E sobre o Brasil ser um player, principalmente para o hidrogênio verde, não sei se todo mundo que, né, vai assistir tem consciência do que é o hidrogênio verde, mas o hidrogênio verde, ele é produzido através da eletrólise da água, né? Então, a gente tem que a molécula de água é composta aí por um oxigênio, né, e 2 hidrogênios, e a gente utiliza a energia elétrica para separar o oxigênio do hidrogênio e produzir, de fato, o hidrogênio para consumo. Então, assim, o hidrogênio, sem ser associado para fins de energia,
já é muito utilizado, né, pela indústria, né, do refino de petróleo, fertilizantes. Já é muito utilizado, só que o hidrogênio que a gente utiliza hoje é produzido através a maior parte, né, através da reforma do gás metano, que também é combustível fóssil. Então, assim, para a gente conseguir, de fato, substituir os combustíveis fósseis, seja para transporte, seja para produzir o hidrogênio para a indústria, ainda tem um longo caminho até lá. Então, assim, não acho que vai ser por agora, né? Principalmente pesquisando sobre hidrogênio, eu tive, né, essa perspectiva que a gente ainda está avançando, mas como tudo, como toda grande mudança, ainda vai ser, eu imagino, de forma gradativa, sabe? Ainda vai ser lento. Tanto por uma questão de infraestrutura, regulamentação, adesão mesmo do usuário final, né? Porque é igual a discussão do carro elétrico. Beleza, já tem tecnologia, já estamos produzindo em massa, mas todo mundo está utilizando? Não, é uma coisa que vai aí tomar tempo. É um processo demorado e é muito interessante. As coisas que a gente absorve, né, dessas pesquisas são realmente portas de entrada, né, pro mercado de trabalho, te auxiliam muito, mas agora a gente tem outras formas também de você estar inserido no mercado de trabalho, ter essa experiência. E é onde a gente está inserido agora, né? Eu queria agora mudar um pouquinho para o assunto da SPE. A gente sabe que você passou por diversas diretorias até chegar no cargo de presidência. Queria saber como é que foi sua experiência, como é que foi entrar. Comecei em assessor, fui trainee, assessor, diretor, até chegar na presidência. Qual foi o melhor momento? Como foi o processo? Sim. Assim, eu falo da SPE com muito carinho, porque foi um lugar, assim, que eu realmente entendi mesmo por que eu estava estudando, o que eu estava fazendo. Então, assim, se eu tivesse alguma recomendação para fazer para qualquer pessoa que entrasse no curso hoje, é fazer parte da SPE. Acho que eu sou a pessoa mais tinha SPE que todo mundo que conhece. Eu sempre faço propaganda, porque foi uma coisa que me fez muito bem. E, assim, a minha trajetória dentro da SPE, eu entrei meio perdida, nem sabia o que a SPE fazia. E ali dentro, eu entrei na pandemia, né? Então a gente tinha muita oportunidade, assim, palestra, mini curso. E aquilo me deu uma visão muito mais ampla do que eu poderia trabalhar. Então, já comecei ali empolgada com isso. Quando eu tive a oportunidade de assumir, né, um cargo de diretoria, a gente mudou para o presencial. Então, assim, passamos a ter dificuldades totalmente novas. Era um terreno ali muito desconhecido, porque quem era da SPE, quem estava assumindo a nova diretoria, era só um pessoal que só tinha tido a experiência do EAD, né? Então, assim, foi muito difícil, mas, ao mesmo tempo, me preparou muito para muita coisa, sabe? Então, assim, eram dificuldades tanto de convivência, que a gente estava precisando ali se adaptar, dificuldades para realizar as próprias atividades que a SPE já tinha. Mas acho que, assim, o conhecimento, ele nasce da dificuldade, né? Acho que a gente realmente aprende quando a gente passa por uma situação que nos força a aprender. E foi muito importante para mim. Logo em seguida, né, eu assumi a presidência, que também me deu uma noção de responsabilidade, me deu uma noção de gerenciar pessoas, processos. Então, assim, por mais que pareça, nossa, é só uma atividade ali que você vai fazer extracurricular, mas, cara, te transforma num nível que você não imagina quando você entra. E, assim, fora isso também, a gente tem as inúmeras oportunidades, né, que a SPE te dá. Então, assim, com a SPE eu tive a oportunidade de conhecer pessoas muito legais, como as que eu citei aqui no início. Eu tive a oportunidade de participar de eventos gigantes, assim, coisa que eu não teria, né, tido a oportunidade se eu não tivesse na SPE. Então, conhecer lugares, conhecer pessoas, aprimorar tanto meu conhecimento técnico, né, quanto as minhas soft skills. Então, assim, eu acho que é uma relação só de ganho, né? Então, repito, a recomendação maior que eu teria, eu acho iniciação científica muito importante. PRH, assim, muito importante, mas o meu xodó ainda continua sendo SPE. Eu acho que é onde, não sei se é porque eu já estou há tanto tempo também, mas é onde eu consegui mais me desenvolver, assim, conseguir as melhores oportunidades que eu tive durante a graduação. Pois é. E a Isabel tocou no assunto dos eventos que a gente vai, e realmente, né, todos nós fazemos parte da SPE hoje, e a gente é um convite para você que vai entrar no curso a
procurar conhecer um pouquinho, se esforçar, porque não é só mil maravilhas, a gente chega lá só, vamos para evento aqui. A gente faz muita coisa por trás, tem muito trabalho, mas esses eventos, de fato, a gente estava comentando sobre as ajudas que a IC dá, que o PRH dá, são eventos que, sem o nosso trabalho, sem você estar dentro da SPE, são caríssimos para você ir. Então, a SPE, ela te abre essa porta com vários apoios que a gente tem, vários auxílios que a gente consegue. Então, de fato, para você que quer avançar, ter um acesso mais rápido à indústria, uma experiência diferente, a SPE, com certeza, é a melhor porta de entrada. Você tem que suar muito também dentro, tá? Sim. Não, nada de graça. É muito trabalho que você faz, assim, mas eu acho que é muito recompensador, acho que vale muito a pena. Acho que essa questão que você comentou, a IC, o PRH, você se desenvolve ali mais tecnicamente, né? E a SPE é um desenvolvedor de soft skills. Você trabalhar em grupo ali com todo mundo e ter essas oportunidades de conhecer gente, fazer um network. Eu acho que a SPE aqui é um lugar mais... E essa indústria, gente, para quem, né, tiver interesse aí de entrar, gira em torno de network, cara. Acho que todas, né, mas essa principalmente. Então, assim, conhecer pessoas, ter oportunidade de conversar com pessoas, isso faz toda a diferença, né? Desde lá do início do curso que eu comentei, dessa falta, né, que eu senti de orientação, era uma coisa que talvez se eu tivesse na SPE eu teria sido encaminhada mais naturalmente, sabe? Então, por isso que a gente tenta muito também trazer os calouros para dentro da SPE, para eles terem uma noção melhor do curso, se interessarem mais mesmo pelo curso. E você que está dentro do curso também, quando abre PS, viu? Se inscreve. Se inscreva. Outra experiência legal que você teve também é o CA. CA eu acho que é totalmente diferente da SPE. Também é um grupo, mas o que é o CA? O que vocês fazem? Qual que é a sua responsabilidade? Cara, o CA, né? CA significa Centro Acadêmico, né? Então, CA de Petro, Centro Acadêmico de Petróleo. É, de fato, uma ponte que a gente, enquanto aluno, vai estabelecer ali entre a comunidade acadêmica e a coordenação do curso, a coordenação do centro, os próprios professores. Então, assim, o CA, ele lida ali como uma ponte. Então, às vezes, tem alguma informação que precisa ser passada de um lado para o outro, o CA vai intermediar. Tem algum processo, por exemplo, na época de matrícula, principalmente, que é onde todo mundo lembra do CA, depois ninguém ouve mais. Mas, assim, quando a gente vai se matricular numa disciplina, às vezes você precisa se matricular numa disciplina que não está sendo ofertada para o seu curso, no momento em que você precisa realizar essa disciplina com engenharia química, por exemplo. Então é aí que o CA entra. O CA vai fazer essa ponte de falar com a coordenação, enfim, com a SUGRADE, olha, fulano de tal precisa realizar essa disciplina. Por quê? Se não fosse dessa forma, imagina se cada um levasse a sua solicitação para a SUGRADE, por exemplo. Aquilo ali ia viver cheio de gente. As pessoas talvez não soubessem fazer essas solicitações da maneira correta. Enfim, esse é um exemplo, tá, gente? Você faz muito mais que só auxiliar lá na hora da matrícula. Mas, realmente, se eu precisasse resumir, é, de fato, um intercâmbio ali de informações, de demandas, que vai conectar, de certa forma, a coordenação do curso, os professores, aos alunos. Tem muita briga, assim, tipo, com a coordenação, bate-boca, assim, até pessoal... que o curso é tranquilo, assim, sabe? Eu acho que se tem, acaba não chegando tanto pro CA. Mas, quando chega, o CA também tem essa função de tentar ali intermediar, né, as situações. Então, é uma função também que caso seja necessária, eles vão estar atuando nisso, sim. Agora, recente, acho que a gente teve uma coisa... um movimento, né, que seria do curso migrar para Vitória, né? Sim. E sair de São Mateus e migrar para Vitória. Qual que é a representação do CA nisso? O que ele tem que fazer? Qual que é as suas obrigações, assim? Então, eu acredito que todo mundo que tenha, né, alguma participação ali no curso vai ser afetado, né, com ou sem mudança, independente ali do resultado disso. Mas eu acho que a participação do CA disso é ouvir os alunos, porque, assim, acaba que a nossa voz ali dentro da faculdade não é tão expressiva quanto a gente gostaria, né? A gente até tem colegiado e tudo mais, que a gente tem uma participaçãozinha, mas eu acho que a participação do CA, novamente, levar informações. Então, ouvir, por exemplo, dos professores, por que eles acham ou não interessante mudar ou não,
e ouvir dos alunos também, conseguir fazer essa ponte, para que o resultado, independente seja ele qual for, mudar ou não, atenda os dois lados, né? Para que tanto a opinião dos alunos seja levada em consideração, para que alguma decisão seja tomada, quanto que os alunos entendam também por que essa discussão está em pauta, quais seriam, né, os prós, os contras, enfim. Acho que entra muito aí. Indo um pouquinho agora, né, para essa parte mais polêmica, a gente no primeiro episódio teve o Joel aqui como convidado, a gente entrou nesse assunto, ele falou e deu a opinião dele como professor, né, explicou suas razões, e eu queria saber de você, como aluno agora, para a gente ter essa balança. Professor, você que está no final do curso, como que você enxerga? Você acha que seria positivo, negativo? Assim, como tudo na vida, eu acho que tem muito essa questão dos dois lados, sabe? Por exemplo, eu, durante a minha graduação, eu não senti falta de estar em Vitória por alguma razão. Então, assim, eu consegui passar por toda a graduação aqui em São Mateus de forma tranquila, consegui fazer minhas disciplinas. Assim, óbvio que a gente sente falta de, né, mais infraestrutura, mas eu nunca tive a oportunidade de estudar em Vitória para saber se essa falta, né, seria atendida lá. Mas o pró, né, que eu gostaria de colocar, por exemplo, agora a gente que está aí no final do curso, está procurando por estágios. Eu acredito que talvez lá possa ter mais oportunidades. Isso significa que só por causa dos estágios a gente precisa trocar o curso? Não sei. É uma discussão que eu nunca... que eu não cheguei a participar, né? Porque, assim, como a gente já está nas fases mais finais do curso, não foi uma discussão que eu me interessei muito, porque, de fato, não me afetaria. Mas eu acho que mesmo que o curso decida ficar em São Mateus, né, mesmo que a gente não tenha essa mudança para Vitória, eu acho que precisa de um olhar um pouco mais cuidadoso, tanto da coordenação do curso, quanto da própria direção do centro, em propor alguma solução para a gente, porque a gente está aqui, a gente precisa estagiar, a gente tem que, ao mesmo tempo que a gente vai estagiar, a gente tem que ter um vínculo com a universidade, então você precisa estar cursando alguma disciplina. Como que a gente vai fazer? Sabe, eu acho que chegou num ponto que deixou de ser um problema só nosso. Acho que a gente precisa de alguma ajuda para resolver esse problema. Então, vai mudar para Vitória, vai ter mais oportunidade? Pode ser que sim, mas também pode ser que não. Então, a gente precisa, independente, né, da mudança e tudo, acho que a pauta mais sensível, né, quando a gente fala de mudança, o que instiga mais essa mudança, eu acredito que seja essa questão de estágio. Então, acho que independente de onde estiver, acho que falta mais apoio ao estudante, sabe? Não deixar essa barra sozinho para o estudante carregar. E você comentou agora de estágio, né? A ansiedade do estágio pega todo mundo, a gente sabe que chega num momento que é muito complicado. Eu queria saber como é que está sendo para você lidar com isso. A gente comentou no início, você já está na busca pelo seu primeiro estágio. Sim. Como é que está sendo lidar com a ansiedade de receber não, até o primeiro sim? Como é que está sendo isso para você? Assim, eu acho que como tudo que você vai fazer na vida, você precisa se preparar, né? Então, assim, a gente está vivendo uma fase agora que eu considero que seja muito boa, que a gente está tendo muita oportunidade, muito processo seletivo, a indústria do petróleo agora está num momento muito bom, né? Então, assim, oportunidade não está faltando, nem para quem já está formado, quanto para quem está precisando de estágio. Então, eu acho que é mais uma questão, assim, de você se preparar, porque as oportunidades, elas existem. Mas você precisa entender como funciona. Então, o que é um processo seletivo? O que esperam de mim no processo seletivo? O que eu preciso saber? Eu preciso conhecer a empresa? Preciso. Então, assim, é sobre receber muito não, receber sim, assim... Eu sou do time eu prefiro fazer poucos processos e me dedicar aos processos que eu tô fazendo. Então, assim, é uma frustração que ela existe, né? A gente receber não nunca dentro daquilo que a gente tá esperando. Então, é de fato uma decepção. Mas parte de um lugar também de você entender, tipo, talvez não era o momento, sabe? Talvez não era a oportunidade. Ou talvez você não estivesse preparado o suficiente para aquilo que você tá tentando. Então, acho que o que a gente pode levar disso tudo eu até brinco com os meus colegas, a gente precisa enfrentar o estágio como, de fato, uma disciplina. Então, é estudar, entender quais são as etapas de um processo seletivo, o que eu preciso saber para ir bem em cada uma dessas etapas, sabe? Então, sobre a ansiedade, com certeza, gente. Não tem como fugir disso, vai bater, você vai ficar desesperado, você vai ficar, tipo... Às vezes você pode estar começando agora a procurar, mas você já vai ficar naquela ansiedade, se ninguém me aceitar,
Mas é normal, eu acho que assim, é entender que todo mundo passa por isso, todo mundo vai passar. E se preparar mesmo, porque quanto mais preparado você tiver, mais seguro também você vai se sentir. Então, de certa forma, ajuda aí com a ansiedade um pouquinho, você se preparar. Com certeza. Show. E queria saber, Isabel, como é que você almeja a sua carreira? O que você planeja, assim, para você tá querendo ingressar agora no mercado de trabalho? O que você espera aí? Onde você espera estar daqui 5, 10 anos? O que você tá querendo? Cara, eu tive a felicidade de me identificar muito com o curso. Então, assim, quase todas, né? As áreas específicas que a gente estuda, assim, eu seria muito feliz trabalhando, sabe? Seja construindo poço, seja estudando estratégias para produzir melhor, seja, enfim. Então, para o futuro, eu não tenho tantos planos. Eu acho que eu tô naquele, assim, que me aceitar, eu tenho certeza que eu vou ser muito feliz fazendo, porque é um curso que eu gostei muito, do início ao fim. Mas daqui a 5 anos eu me imagino trabalhando, se Deus quiser, embarcada. Acho que é o sonho de todo mundo que entra na faculdade. Então. Tchim, tchim. Sim, com certeza. Espero, né, ter tido a oportunidade de vivenciar essa experiência. E assim, como eu falei, a gente está vivendo uma fase de muita oportunidade. Então, acredito que vai dar certo, não só para mim, mas como para todo mundo aí que está buscando realmente por isso. E a gente vê muito, né? Já está dando certo para muita gente. Então, assim, espero que daqui a 5 anos eu tenha uma capacidade técnica bacana, que eu consiga entregar aquilo que hoje em dia eu estou me propondo a fazer. Mas eu acho que vai dar certo, gente. Não só para mim, mas para todo mundo aí que está buscando. Com certeza. Agora, estamos chegando no final e, particularmente, chegou na minha parte favorita. É o bloco que eu mais adoro desse podcast, que é o nosso bate-bola final. Não sei se você conhece, deve conhecer. Eu vou fazer, vão ser perguntas diretas de sim ou não, ou disso ou daquilo. É Show. uma palavra só. E aí a gente vai fazer aqui e você vai respondendo rapidinho. Tá Show? bom. Pode ser. Show. Então, vou fazer uma, Henrique faz outra. Tá bom. Metrópole ou interior? Metrópole. Livro físico ou e-book? Livro físico. Um lugar que você ama ir na sua cidade? Minha casa. Não sou muito sair de casa. Uma palavra que define a UFES pra você? Oportunidade. Uma soft skill que para você é mais importante que um conhecimento técnico? Respeito. Melhor disciplina da faculdade? Método de elevação artificial. Gostei muito de fazer. É difícil, tá? Só pra passar, mas é legal. O momento da faculdade que mais te marcou? Um só em específico? O que mais te marcou? Pode ser 2, 3. Tá, quando eu ganhei o prêmio Estudante de Destaque na SPE, pra mim foi muito gratificante. Me marcou muito. Vou deixar só esse. Vou deixar o bate-bola aí. Offshore ou onshore? Offshore. Certeza. Galo ou Cruzeiro? Galo. E eu queria... IC ou PRH? PRH. Por que PRH? Cara, porque é como se fosse a IC 2.0. É tanto em termos de responsabilidade, quanto em termos de conhecimento mesmo. Você vai ter um tempo maior, né, para pesquisar sobre um tema. Você vai ter vários subtemas dentro daquele tema. E a cobrança também vai ser maior. Sem contar que, assim, eu acho que quando você entra no mercado de trabalho, todo tanto que você puder se destacar, ainda é pouco. E o PRH, ele, querendo ou não, o acesso é mais restrito, né? Então, assim, eu acho que é mais interessante você falar que você conseguiu passar por uma experiência que poucas pessoas passaram, que é algo que mais pessoas vão ter acesso. E é mais dinheiro também. E é mais dinheiro também, gente. A última. Se não fosse engenheira, seria? Nossa, nunca parei pra pensar sobre isso, acredita? Historiadora. Não? Que isso, Escreve. diferente. Mas é demais. aqui, ali. Sim, eu gosto muito de história, gente. Sempre fui apaixonada. Legal. E se você pudesse dar um conselho pra Isabel lá do primeiro período, o que você falaria aí pra você, conselho? Não seja uma pessoa tímida. Se você tem alguma dúvida, pergunta. Independente para quem seja, é veterano, é professor, é coordenador, vai atrás, sabe? Porque mesmo que você não seja bem recebido, mesmo que a pessoa não te esclareça, a gente precisa aprender a correr atrás mesmo, a buscar informação, e não só do jeito tradicional, né? Que é ali no Google. Tem coisa que o Google não vai saber te responder.
Então, assim, se eu pudesse falar pra mim lá de trás, não tenha vergonha de chegar e perguntar sobre qualquer coisa, sabe? Bom, chegamos no final. Isabel, só queria agradecer. Ai, imagina. Tenho certeza que todo mundo aí que ouviu os relatos, principalmente quem tá para entrar na universidade, vai entrar com certeza com um pé na frente já. Foi muito inspirador. E é isso, eu me despeço. Vejo vocês na próxima. Vou deixar Henrique e Isabel se despedirem aí também. Eu acho que o podcast nasceu disso, da gente tentar incentivar as pessoas a entrarem na faculdade e conhecerem o curso, conhecer trajetória como a sua, que, querendo ou não, acaba inspirando a gente que está no começo, assim, como eu falei. Você foi uma das mentoras assim, que eu tive na faculdade. Quando você pega, assim, a gente calouro, pega na mão assim, ó, vem cá que eu vou te ensinar isso. Então, muito legal, muito obrigado por isso. E acho que é isso, gente. Obrigado pelo papo aqui. Passa rápido, se pudesse Muito ficava rápido. mais tempo, mas é isso, obrigado, mano. E agradecer o CRJ, que é um espaço tá aqui cedendo pra Baita gente. espaço. Baita, muito legal. Agradecer aí ao Marco, que tá ajudando a gente, ao Vitor da Cássio, ao Dan, ao Cleus e ao Rafa. A Vitória É a Sena, Vitória Sena da SPE, aquela da SPE. a Lívia a Maria, Lívia que Maria tá em também. casa agora ajudando a gente. Isso. E é toda a equipe aí, gente. Muito obrigado. E é isso. Valeu. E parabenizar vocês também, né, gente, pela iniciativa. Eu acho que, assim, muito de quem vai ouvir isso tá tendo uma oportunidade que a gente não teve, né, de conhecer da perspectiva de diversas pessoas diferentes sobre o curso. Então, isso é muito legal. É isso aí. A gente se vê na próxima, galera. Muito obrigado pela participação de vocês. Valeu. Show.